Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse nosso podcast. Meu nome é Isabel Paixão, eu sou estudante do primeiro ano do curso de Letras da Universidade Estadual do Pará. E eu e o meu grupo de colegas, que eu vou apresentar para vocês agora. Oi, meu nome é Lucas Moraes. Oi, gente, eu sou o Glauco. Oi, gente, meu nome é Williden. Oi, pessoal, eu sou o Wesley. Bom dia, eu sou o Márcio. Vamos apresentar para vocês um projeto da nossa disciplina de Linguística 1, coordenado pela nossa professora Dinaí Barbosa. E esse projeto, ele tende a desmistificar o preconceito linguístico, mas, afinal, o que é o preconceito linguístico? Então, o preconceito linguístico em si, como o próprio nome já sugere, é uma espécie de discriminação relacionado ao aspecto linguístico das pessoas. A sua fala, a sua escrita, diferentes aspectos envolvendo a sua língua. Dentro desse mundo, desse país em que a gente vive, somos permeados por diferentes tipos de preconceitos, discriminações, como por exemplo o racismo, a homofobia, transfobia, xenofobia, dentre outros. E o preconceito linguístico é mais um, assim como eles. Apesar de sua discussão não ser tão ampla como das outras causas sociais que eu citei anteriormente, ele é um problema que está enraizado na nossa sociedade há muito tempo, e ele também traz consequências muito sérias para todos nós. Ele se manifesta de diferentes formas, inclusive ele pode estar relacionado com alguns outros tipos de preconceito. Por exemplo, a xenofobia, ela manifesta um tipo de preconceito linguístico relacionado à fala das pessoas. Uma pessoa do norte ou do nordeste que vai para São Paulo para buscar melhores condições de vida ou para viajar mesmo, ela geralmente sofre muita discriminação pela sua maneira de falar, pelo seu sotaque. Um aspecto particular de sua variante linguística. Mas não é só um aspecto regional, ela se manifesta em diferentes classes sociais dentro de uma mesma cidade. Tem gente que reclama de algumas gírias que as pessoas usam, de abreviações dentro da internet. Tem gente que, por exemplo, quer exigir norma padrão dentro de um WhatsApp, de uma conversa completamente informal. E isso não faz nem sentido, porque, assim, a língua é uma instituição viva. Ela é sujeita a modificações a todo momento. E se ela está cumprindo ali seu papel de passar uma mensagem, de comunicar algo, não há motivos para que haja uma discriminação em relação à maneira com que uma pessoa fala. Isso não passa de um preconceito ali que tem diversas origens ali, como eurocentrismo, elitismo, em determinados aspectos, até mesmo racismo, enfim, outras questões. Esses preconceitos ali se manifestam e afligem diferentes camadas sociais, diferentes pessoas, em diferentes momentos. E como o Bloco falou, existem vários tipos de preconceitos na nossa sociedade, e o preconceito linguístico ele não é tão debatido e não é tão combatido assim. Isso acaba sendo naturalizado. Infelizmente, isso acaba sendo algo natural no nosso cotidiano. E a gente acaba praticando preconceito linguístico, porque realmente é algo que já foi enraizado na gente e acaba estando no nosso cotidiano. Quem nunca falou... o fulano fala errado, ele não sabe falar, ele fala de uma forma errada. A gente mesmo falava isso antes de entrar no curso de letras e aprender essas coisas. Por isso que a gente é muito cobrado na vida em relação à correção das pessoas, porque nós, como estudantes de letras, temos que ensinar a como falar, mas não existe esse mito de ensinar como falar. Cada um fala como aprendeu, da sua maneira, dependendo do modo de onde vive. É uma questão regional, social, cultural, econômica.
Exato. Não existe uma única forma correta de se falar. E, assim, a principal função da língua é estabelecer comunicação entre as pessoas. E se isso está ocorrendo, não existe isso de condenar a forma como as pessoas falam. E essa ideia de que existe uma única forma e marginalizando, indo contra outras formas diferentes de se falar, vai contra um dos aspectos mais bonitos da língua, que é exatamente a sua capacidade de ser plural. Naturalmente, a língua ela é diversa. Isso está na raiz, na origem da língua. E é algo tão enraizado em nós que o preconceito ele nunca é de fato só linguístico, ele vai se abrangendo de outros preconceitos, como é o caso, principalmente o social. E a gente acaba praticando, perpetuando isso, mesmo que de forma involuntária. Por exemplo, nos meios midiáticos ou nas formas de teledramaturgia, novelas, filmes, onde, por exemplo, os personagens geralmente mais pobres e principalmente de origem nordestina ou nortista, eles são, os personagens nordestinos ou nortistas servem de alívio cômico, justamente pela sua forma de falar, pela sua cultura. Geralmente esses personagens são apresentados de uma forma mais atrapalhada, de uma forma mais como é que eu posso explicar melhor? De uma forma mais ridicularizada, digamos assim, em alguns casos, e a gente acaba simplesmente normalizando aquilo e achando graça. E eles viram até motivo de escárnio, né? Tipo, as pessoas que são não são daqui, são do sul, eles acabam tendo essa visão da gente. Sim, dentro desses meios midiáticos, por exemplo, eles geralmente constroem um perfil padrão para essas pessoas que utilizam de uma variante de outros estados, que é basicamente aquela pessoa ali que é considerada burra, que é considerada ladinha, que é fácil de enganar, que não sabe o que está fazendo ali, sabe? E isso é uma maneira ali que a mídia consegue Propagar. sim, propagar e cristalizar essa questão em si do preconceito linguístico. Porque quando você caçoa da maneira com que alguém fala, tem gente ali que fala daquela maneira e vai se sentir coagido a não mais falar daquela maneira, a não utilizar mais sua própria variante, sabe? E quando você ataca a forma como uma pessoa fala, você não está atacando só a língua, porque a nossa linguagem, a forma como nós nos comunicamos, representa muito do que nós somos. É uma forma de expressão, é uma forma de nós nos localizarmos e de nos expressarmos para o mundo. Então, quando você critica alguém pela forma que ela fala, você está usando a língua como forma de fomentar, de garantir o avanço de outras formas de preconceito, como foi dito aqui por todo mundo. E até é muito sério, né? Porque a gente acaba sendo, entre aspas, um assassino de culturas, entendeu? Porque quando a gente fala pra alguém, pô, mano, isso não é certo falar assim, da maneira que tu fala não está certo. Então isso acaba, acaba quebrando completamente a cultura de alguém e, como o Galco falou, a pessoa acaba se policiando e pensa que a maneira que ela fala é realmente uma maneira errada. Essa questão também de se policiar é muito interessante porque quando, pelo menos eu acredito que todos vocês também, quando entraram no curso, sofreram logo um choque, né, devido a essa questão do preconceito linguístico, porque na escola a gente é ensinado totalmente diferente. A gente é ensinado que tem uma norma padrão de se falar, que não se pode falar fora daquilo que automaticamente vai estar errado. E não é isso, todo mundo tem uma forma específica de falar e não necessariamente está incorreto. A variação linguística, no caso, quando a gente vai avançando ao longo do conhecimento, procurando mais saber sobre esse determinado assunto, a gente vai percebendo que esse preconceito é um preconceito muito nada a ver, entende? Porque tem até uma origem histórica da variação linguística e é algo muito belo, por exemplo, da norma padrão português. O português ele vem do latim, o latim vem do indo-europeu e a partir dessas mudanças foram surgindo novas normas gramaticais e quando chegou no português ele teve outras variações dos colonizadores, misturas com os espanhóis, com os franceses, como eu posso citar o exemplo do nosso querido povo de Cametá, uma terra que a gente ama muito, onde eles têm uma forma de falar muito parecida com o francês, é uma mistura de português com francês. Quem nunca foi em Cametá e o camarada falou assim, eu já me vou,
Então é um exemplo de variação linguística que é lindo de se ver e é lindo até de incentivar as pessoas a falarem assim, porque é parte da nossa cultura e isso faz parte da identidade do povo paraense. E retomando um pouco da questão escolar, dentro do contexto dos ciclos básico e fundamental de ensino, a gente é proposto pra gente o uso regrado ali da língua, o apego à gramática normativa. E a gente não vê a gramática normativa, os aspectos formais da língua ali, como mais uma variação. Porque ela é isso, é só uma variação ali que foi trabalhada, que foi transcrita, que foi prescrita de algumas maneiras. Mas a gente tende a vê-la como a maneira certa de se falar. Mas não é essa visão que a gente tem que ter da gramática normativa, porque assim como as outras variantes regionais ou qualquer outro tipo de variante da língua, a norma padrão é uma variante da língua, só mais uma variante da língua que a gente pode ou precisa usar em determinados lugares, mas tornar ela ali como o centro de tudo, deixar ela ali como o ápice, Pedestal. Isso, colocar ela no pedestal é uma maneira ali de perpetuar o preconceito linguístico em si, porque somos, dentro da sociedade, permeados de diferentes e muitas outras variações da língua que são muito belas, que se manifestam de maneira diferente. E seguindo esse raciocínio que o Glauco estabeleceu agora, e voltando um pouquinho na fala do Williten, ele falando um pouco sobre experiência pessoal, né? Sobre como foi a nossa experiência chegando na faculdade, sobre o choque que foi. E eu estava pensando sobre isso, eu achei bastante interessante, porque quando a gente está na escola, a gente meio que está numa bolha. Uma bolha social e também uma bolha porque a gente está com pessoas que não têm a mesma origem, mas que vêm dos mesmos lugares, geograficamente falando. Então, normalmente não acontece tanta variação na fala. Agora, quando a gente chega numa universidade, a gente tem pessoas de todos os cantos. Então você consegue observar muito bem a pluralidade da língua. Você vê como tem diferentes sotaques, diferentes formas de se referirem a coisas. É muito interessante você ter esse contato com a língua dessa forma. Essa foi uma questão muito interessante que tu trouxe aqui para essa discussão, da pluralidade entre os estudantes aqui de letras. Diferentes contextos ali foram apresentados para a gente durante nossas criações. Por exemplo, eu tive contato com as discussões de preconceito linguístico no meu ensino médio, mas eu tive uma formação escolar privilegiada. Eu estudava em escola particular, uma das melhores escolas de Belém, e eu já entrei em contato com essa discussão do preconceito linguístico dentro do meu ensino médio. Mas uma pessoa ali que tem um estudo fragilizado, que, por exemplo, não teve aulas durante a pandemia, que não teve acesso à educação de qualidade, que não tinha professores, ou como é que a gente vai fazer para essa discussão ser levada a eles? Muitos aqui, inclusive dentro dessa roda, nunca sequer tinham escutado falar sobre preconceito linguístico antes da faculdade em si. E eu sou um exemplo disso, porque eu sou aluno de escola pública, estudei a minha vida inteira em escola pública. Então, para mim, eu acho que ainda foi um choque maior do que pro Glauco, porque eu cheguei aqui, eu não sabia nada, tava zerado, não sabia o que era preconceito linguístico. Inclusive, eu mesmo cometia. Eu lembro que no primeiro dia eu cheguei logo em casa e fiquei, o que é isso? Eu cometi isso a minha vida toda e não sabia que eu estava errado em cometer isso. Eu acho que o preconceito linguístico ele existe assim como os outros preconceitos porque ele é uma forma de controlar as pessoas e todo mundo tem isso dentro de si porque todo mundo quer ter uma certa superioridade, quer estar certo. Então, quanto mais tu acha que tu sabe, quanto mais as pessoas julgam que os estudantes de letras são os que devem corrigir, eles são os que mais se policiam, porque a gente tem esse privilégio, que nem a nossa professora falou, de estar, o nosso professor Elielson, no caso, de estar numa faculdade, de aprender sobre essas coisas e não propagar mais todo esse preconceito. Uhum. E dentro dessa discussão, um tópico que eu acho muito relevante é a questão da visão que a gente tem acerca dos estudantes de letras. Antes de entrar na faculdade, por exemplo, eu tinha total convicção de que a gente ia chegar aqui, a primeira coisa que a gente ia aprender seria
gramática normativa. Que seria a gente aprender a usar vírgula, acentuar, com certeza, todos os tipos de orações coordenadas, subordinadas e, enfim, todos esses nuances que a gente aprende no nosso ensino médio. E dentro da nossa realidade, dentro dos estudos que a gente fez aqui, definitivamente não é isso. É uma discussão que se faz muito além disso, sabe? A gente ainda não teve um contato pragmático com uma gramática normativa em relação às suas regras, mas a gente já trabalhou essas discussões. A gente já tem esse arcabouço em relação a saber do que se tratam, saber como trabalham, mas é uma outra preconceito aqui que a gente já tem antes de entrar no curso, porque tu olha para o estudante de letras no primeiro ano e tu já vê ele como um dicionário, como um corretor ali que tu vai recorrer ali para tirar qualquer tipo de dúvida, sendo que não é esse o nosso papel. Tanto que nossas primeiras discussões dentro da nossa disciplina de linguística foram relacionadas ao preconceito linguístico. É a teoria. A gente tem que aprender a base para não propagar. Igual que ele levantou uma questão importante, que é o seguinte, a gente sabe que cada pessoa que está aqui vem de um contexto diferente. Alguns vieram de escola pública, outros de escola privada, e a gente sabe que o acesso à educação acontece de forma diferente para cada um. Então, eu tive essa impressão. A minha expectativa para a faculdade de letras seria que eu chegaria aqui e eu aprenderia mais sobre gramática, sobre essas questões mais de regras, que às vezes podem até ser um pouquinho mais chatas. Só que quando a gente chega aqui, a gente tem mais um enfoque social sobre a língua. E essa questão é importante porque, como eu disse, cada um tem um contexto antes de chegar até aqui. Pode acontecer de uma pessoa não ter tido a melhor educação possível em relação ao preconceito linguístico também, claro, mas às próprias regras, a própria gramática em si. E aí, quando você chega aqui, a faculdade ela exige que você tenha esse conhecimento quase que prévio, né? Você precisa ter um certo domínio, porque quando a gente chega aqui, a gente tem um estudo mais abrangente que vai para além das gramáticas. Então, eu imagino que algumas pessoas, por terem tido um ensino melhor, elas têm menos dificuldades com essas questões dentro da faculdade. E eu acho que a faculdade ela peca um pouco nesse sentido, porque eu acho que algumas pessoas acabam sendo mais preparadas do que outras justamente por essa questão. Porque eu sinto que não é levado em consideração todo o contexto que veio antes da faculdade. Então, muitos professores já consideram que a gente tem um conhecimento prévio, um conhecimento pré-estabelecido, que não é verdade, porque a gente sabe que a educação, infelizmente, ela não é igual para todo mundo. Como o Wesley acabou de falar, essa desigualdade em si é uma questão muito delicada, porque a gente aqui que está num contexto acadêmico, no contexto que a gente está, é muito fácil discutir sobre isso, é muito fácil abordar essas questões. Principalmente para mim, que veio do contexto que era anteriormente privilegiado, mas, por exemplo, para o Wigington aqui, como ele falou, ele veio de um contexto de ensino de escola pública, que não abordou esse tipo de questão antes, que para ele que já está dentro da faculdade, já está dentro da universidade pública, já é difícil. Então, de maneira geral, nosso objetivo aqui com esse podcast é ampliar um pouco mais essa discussão, trazer aqui para novos públicos, fazer com que essa discussão consiga chegar em mais gente de diferentes maneiras. E ao longo dos nossos futuros episódios, nós pretendemos trazer essas discussões de maneiras mais específicas, relacionadas a algumas questões mais particulares da teoria do preconceito linguístico em si. E, no mais, eu acho que ficamos por aqui. Eu já agradeço a presença de todos vocês e principalmente ao público que nos permitiu entrar em sua casa, no seu apartamento, na sua sala de aula, seja onde você estiver ouvindo isso. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu vizinho, com um papagaio, com um cachorro. E esperamos vocês no próximo episódio do podcast, no meu, no seu, no digníssimo, no nosso, quero falar. Até mais, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.